O Velho Testamento continua a nos ensinar hoje. Livro de Miqueias. Qual é o tipo do nosso cristianismo? Miqueias era um profeta e seu livro nos ensina a observarmos o tipo de cristianismo que temos vivido e o classificarmos se o Senhor tem se agradado dele ou não. Miqueias escreveu a fim de advertir a sua nação a respeito da certeza do juízo de Deus e para especificar os pecados que provocavam a ira de Deus. Este livro conclui precisamente cada profecia para aquela época até a invasão dos babilônios e também fala sobre os nossos dias. O profeta Miqueias faz uma contribuição importante na revelação do Messias que haveria de vir. Os pecados mais graves que desagradam o coração de Deus estão descritos no livro de Miqueias, nos capítulos 1, 2 e 3. Primeiro, a idolatria. A idolatria é adorar outra pessoa ou coisa antes de Deus. O culto ou a adoração a imagens é o pecado número 1 mais grave contra Deus. Em Isaías 42:8, Deus diz: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outra a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O segundo pecado é o orgulho. Deus diz em sua palavra que os orgulhosos serão abatidos e os humildes serão honrados. Humildade não é ser pobre. A humildade ela vem de dentro e não nasce de um dia para o outro. Ela deve ser cultivada todos os dias dentro do coração. O mais importante é sabermos que todo orgulho que há dentro de nós não terá um final feliz. Por isso, vamos começar hoje a tirar de nós esse sentimento de orgulho que só nos afasta de Deus. Terceiro é a opressão aos pobres. Deus condena isso em vários lugares da Bíblia. Em Isaías 58, 6 e 7, diz que Deus quer que ajudemos aos que estão presos injustamente, que oremos pelos que estão depressivos, que demos abrigo ao pobre, comida ao faminto, roupa ao que não tem. Ele se agrada disso e ainda mais, se agrada mais do que se jejuássemos ou deixássemos de comer por algum motivo. Por isso, não oprima o pobre, mas o ajude. Quarto, os subornos entre os líderes. Isso é o que mais temos visto nos nossos dias. Os que têm o poder erram e fazem os outros caírem também. Isso é detestável diante de Deus. Ele mesmo disse que iria castigar essas pessoas, cada um deles. Não é o nosso papel pôr as mãos, mas é o papel de Deus, pois Ele é justo. Por isso, se você conhece alguém, alguma pessoa que exerce um poder ou um controle sobre a vida de outros, ou se isso tem acontecido com você, simplesmente ore e peça para que Deus revele o que Ele quer que você faça. E Deus trará justiça e revelação. Lembre-se que Deus é justo e a justiça dele é perfeita. Quinto pecado é a cobiça ou a avareza. A cobiça e a avareza, na verdade, elas surgem da mesma raiz. A cobiça é querer mais dinheiro, é querer mais poder, bens materiais, mais do que qualquer outra coisa, mais do que fazer o bem e até mesmo mais do que a Deus. E isso é um pecado grave. Aliás, é a raiz da grande árvore de pecados, como Jesus disse em Mateus 6:24. Seja agradecido com o que você tem. Sexto pecado é a imoralidade. Essa palavra tem alguns significados. Alguns deles são ser libertino, entra facilmente na roda dos sem-vergonhas, é ser indecente, é praticar atos sexuais ilícitos ou fora de hora, o que a Bíblia também chama de fornicação. Se alguns destes itens é o seu caso, resolva de uma vez retirar da sua vida, pois isso desagrada muito a Deus. Lembre-se que o seu corpo é a igreja. Não podemos criticar igrejas antes de pormos em ordem o nosso próprio corpo, pois somos o templo do Espírito Santo.
O sétimo pecado descrito no livro de Miqueias é a religião hipócrita e vazia, que também é chamada de religiosidade. Este pecado está disfarçado na vida de alguns, mas para Deus, não podemos esconder nada. Primeiro, ter uma religião ou se mostrar religioso apenas para mascarar os nossos erros, isso é um erro terrível. E Deus promete, neste livro, usando a vida do profeta Miqueias, que iria também desmascarar tais pessoas. Segunda lição dentro deste pecado de religiosidade é seguir a Deus apenas por conveniência. Isso é um grande erro. Por exemplo, acreditar em Deus porque Ele pode te dar uma casa nova, ou seguir a Deus porque você um dia vai ser abençoado. Vou receber isso ou vou ganhar aquilo? Lembre-se, Jesus disse, é melhor dar do que receber. Talvez para alguns seja difícil deixar de praticar estes pecados acima. Entrega a sua vida 100% para Jesus. Ele está ao seu lado o tempo todo, tentando convencê-lo de que esta vida é passageira. Logo, logo vamos ter uma vida plena e perfeita e vamos aproveitar a vida na presença de nosso Pai. Faça a tua parte, decida-se agradar a Deus e deixá-lo feliz, fazer dele a sua religião e a sua fé, e ele se encarregará de fazer a parte dele. Você quer saber o que é que deixa Jesus feliz? O que é que deixa Deus feliz? O próprio livro de Miqueias, no capítulo 6, versículos de 6 a 8, respondem: Como podemos compensar o mal que fizemos? Vocês perguntam. Devemos nos curvar diante do Senhor e trazer como ofertas bezerros de um ano? Não. Se vocês oferecerem ao Senhor milhares de carneiros e 10.000 rios de azeite, será que isso o agradaria? Será que ele ficaria satisfeito? Se vocês sacrificassem até mesmo um filho seu, será que isso deixaria o Senhor feliz? Será que com tudo isso Ele perdoaria os nossos pecados? É claro que não. Ele mesmo já disse o que deseja. E isso se resume em ser honesto e justo, saber amar e perdoar e ser humilde diante do seu Deus. Isso é a verdadeira religião e é deixar Deus feliz. Que o Senhor Deus possa se agradar de você a partir destes dias ainda mais. Em nome de Jesus. Amém.